Para quem não tem um jardim, a melhor forma de dar assim um toque de verão na varanda ou no terraço é escolher uma grande floreira e fazer assim uma mistura de plantas com flor que deem assim um toque de verão. E que cuidados é que tem que ter na mistura destas plantas, na escolha do substrato e do vaso? Primeiro que tudo, eu aconselho a escolher uma floreira grande com uma dimensão principalmente de altura e de volume, para que as plantas consigam ter um bom desenvolvimento radicular. Nomeadamente as plantas que eu escolhi, que são tudo plantas perenes, ou seja, plantas cujo ciclo de vida é igual ou superior a 3 anos. Portanto, são plantas que vão ficar aqui durante algum tempo. Depois, este vaso deve ser bem drenado, ou seja, tem um furo para onde a água saia, e eu fiz-lhe já aqui eu coloquei aqui no fundo uma camada de argila expandida para que a água não se acumule aqui no final. Depois, o que é preciso também? A escolha do substrato. A escolha do substrato é essencial. Neste caso, eu optei por um substrato universal bio da Compo, que é muito interessante. Porquê? Porque é um substrato sem turfa, o que é muito interessante porque é muito amigo do ambiente. E é um substrato que, no caso das plantas que eu tenho aqui, que não têm necessidades específicas, podemos perfeitamente utilizar este substrato universal. É um substrato muito rico, é um substrato muito equilibrado e que dá para quase todo o tipo de plantas, quer sejam ornamentais, quer sejam hortícolas. Só é preciso termos um substrato mais específico se estivermos a falar de plantas acidófilas, de orquídeas, ou seja, plantas com necessidades de facto, se forem muito exigentes em pH, em estrutura, etc. Senão, este substrato universal, bio, é de facto muito completo. De qualquer forma, eu vou adicionar-lhe um fertilizante orgânico também universal. Para quê? Para que todo o meu substrato fique ainda com mais matéria orgânica, o que vai garantir que as minhas plantas, agora neste período de mais calor, de mais exigência para elas, vão ter disponíveis muito mais nutrientes. Para quê? Para terem maior crescimento, maior floração, enfim, tudo aquilo que elas necessitam. Portanto, um vaso bem drenado, um bom substrato e uma boa fertilização. E depois, estas são plantas, todas elas, as que eu escolhi, gostam de sol, portanto vamos colocar isto numa zona com bastantes horas de sol. E depois a escolha das plantas. Quando eu as vou agrupar no mesmo sítio, na mesma casa, eu tenho que escolher plantas que tenham o mesmo tipo de exigências. Em substrato, foi o que eu escolhi, em quantidade de luz solar, de exigências, neste caso, de sol direto, todas elas precisam, e depois também em termos de rega e de fertilização. E que plantas é que eu escolhi? Eu aqui quis ter um conjunto mesmo bastante colorido e com alturas diferentes. E, portanto, e tudo plantas perenes. Optei por uns malmequeres, por aqui pelo meu Leucanthemum, que é talvez dos meus malmequeres favoritos, porque tem mesmo este ar de malmequer, não é? O olho amarelo e as pétalas brancas. Depois que vou misturar aqui com a gaura, que é uma planta muito resistente, tem assim este ar despenteado que vai dar aqui um contraste com o malmequer, que é mais composto. A equinácea, que é esta planta que tem muitas propriedades medicinais. Todos eles têm florações muito longas, começam na primavera, prolongam-se no verão e muitas delas vão até ao outono, incluindo a equinácea, que muitas vezes dá uma floração agora no verão e depois repete no outono. Depois, para dar aqui um contraste, temos aqui muitos cor-de-rosas, temos as pentas, eu adoro as pentas. As pentas têm esta flor, não é? Esta flor cor-de-rosa muito bonita, que vai também aqui ser completada com as das verbenas, que faz assim quase aqui um tapete cor-de-rosa. Há verbenas de muitas cores e pentas de muitas cores. Eu optei pelo cor-de-rosa, porque a base desta minha floreira vai ser o cor-de-rosa e depois tenho aqui o contraste do branco e do amarelo. Depois completei aqui com as bidens. Para quê? Para ter este cheirinho a mel e para ter também aqui o contraste do amarelo. É claro que cada pessoa escolhe a tonalidade, o conjunto de cores e de texturas e de formas que quiser. Aqui a ideia foi mesmo ter uma floreira para celebrar o verão, a cor, o aroma e que seja mesmo para marcar a estação. Porque não tenho muito espaço, não é? Estamos a falar de alguém que tem uma varanda ou um terraço, mas vai ter ali um canto que vai celebrar esta estação. E, portanto, vou agora fazer passo a passo esta floreira para
que o verão seja celebrado em pleno aqui com este conjunto de plantas. Vou agora utilizar o substrato bio universal da Compo e adicionar cerca de 50 gramas de fertilizante orgânico e depois distribuir aqui as plantas de que falei para fazer aqui a minha composição. Já enchemos aqui este vaso com o substrato da Compo, o bio, e agora vou fazer a distribuição das plantas e depois colocar mais um bocadinho de substrato até ficar à mesma altura que estavam nos vasos. Vamos colocar aqui. Agora, para colocar as plantas mais baixas, vou ter que colocar aqui um bocadinho mais de substrato. Vou agora então pôr as mais pequenas, depois de ter colocado o substrato. Já temos aqui a nossa mega floreira feita. Atenção, quando comprarem uma floreira para plantarem em grande quantidade, se não souberem, perguntem qual é que é a capacidade para depois comprarem a quantidade de substrato equivalente. Isto levou quase 4 sacos de 20 litros, levou quase 80 litros de substrato. Portanto, é sempre, quando comprarem uma floreira de 20 ou 30 ou 40 litros, comprem o substrato equivalente, para depois não chegarem a meio da floreira e não terem substrato que chegue. Agora, o que é que precisamos fazer? Regar abundantemente, porque as plantas é sempre um grande stress quando são transplantadas, mas hoje está um dia de calor e vamos aqui regá-las abundantemente. Isto é uma floreira de verão, são plantas que, como eu disse, vão estar em floração todo o verão, muitas delas até ao outono. E o que é que nós temos que fazer agora? Eu dei-lhes um fertilizante orgânico, agora quando da plantação, mas agora tenho que repor a fertilização, pelo menos mensalmente, agora nos meses de maior calor e enquanto elas ainda estão em floração. Temos duas formas de o fazer, ou vou repondo uma fertilização em granulado ou posso ir repondo com uma fertilização líquida diluída na água da rega, que eu gosto bastante. Depois, como é que eu faço a manutenção desta floreira? Vou removendo as flores secas, as folhas secas, para quê? Para estimular a floração e para não deixar que venham pragas e fungos, que também é normal que apareçam de vez em quando. Portanto, se eu começar a ver algumas manchinhas brancas, que podem ser cochonilhas, algumas manchas assim, uma coisa peganhenta, que podem ser também cochonilha lapa ou cochonilha algodão, ou se eu começar a ver uns bichinhos que podem ser pulgões, ou se eu começar a ver formigas, normalmente formigas são sinal que pode haver uma melada, que pode ser presença de pulgão ou de cochonilha, ou se eu começar a ver algum tipo de manchas que podem ser também alguns fungos, o que é que eu devo ter sempre à mão para as pragas? Um inseticida bio. Este é um inseticida muito bom que eu posso ter para rapidamente resolver esses problemas nas minhas plantas. E depois é ir regando, removendo aqui as flores e folhas, usufruindo das minhas plantas e depois, no final da floração, os meus leucantémones, as minhas gauras podem levar uma ligeira poda, as minhas bítanos também, mas nada de podas radicais, as equináceas só também uma poda muito ligeira e depois deixá-las estar porque são plantas perenes. Aqui as pentas nas zonas muito frias podem desaparecer no inverno e morrer efetivamente e depois tenho que as replantar na próxima estação, mas são plantas que se eu as tratar bem podem durar durante vários anos. Vão brilhar mais no verão, mas não deixam de ser uma floreira muito bonita para ter todo o ano na varanda ou no terraço ou mesmo no jardim, se eu quiser. Portanto, é aqui uma inspiração para o verão,
Pode haver outras, é escolher as suas plantas favoritas, as suas tonalidades. Eu fui aqui para os cor-de-rosa, misturei aqui com os amarelos e com os brancos, mas a imaginação é aquilo que quiser, as cores que mais gostar, a paleta de cores. Não se esqueça, um bom substrato é importantíssimo, porque a planta só tem no vaso aquilo que nós lhe damos para se alimentar. Um bom fertilizante, colocá-la nas condições que ela necessita, as horas de sol que ela necessita, regá-la quando precisa e depois é só usufruir, ter aqui uma beleza de cor para acompanhar durante aqui os meses mais quentes para celebrar o verão. E depois é fazer uma destas para cada estação, para ter sempre a natureza ao pé de si, porque não há nada melhor do que termos flores para nos acompanhar na varanda, no terraço ou no jardim.